Oi meninas, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem também, graças a Deus. Estamos aqui, né? Me deu vontade de vir conversar com vocês. Eu só vou colocar uma musiquinha aqui pra ficar bom. E, e eu vim aqui. Deu vontade, eu vim, né? E coloquei o título aí, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Um bate-papo descontraído pra gente conversar um pouquinho, né? Eu aqui com as minhas vivências, com a minha rotina, né? E trago para vocês aqui algumas coisas do meu dia a dia, como que eu lido, como que eu faço, para te inspirar, para te motivar, para que a gente possa refletir junto, para que de repente você possa fazer algo diferente aí na sua vida, né? E a minha intenção aqui é realmente te inspirar. Tá escuro, parece, tá bem escuro. Então, assim, eu venho aqui falar hoje. Eu sonhei e me inspirou a vir aqui falar com vocês, né? Eu. Como é que eu vou falar? Eu não vou falar do sonho porque é uma coisa minha, né? Uma coisa minha, assim. Mas me trouxe uma inspiração. E eu vim aqui falar para vocês sobre isso, né? Sabe assim, quando você tá num trabalho, por exemplo, você trabalha com vendas, né? Aí você tá ali, você tá todo animado, todo empolgado, porque surgiu essa oportunidade de trabalho para você tava precisando bastante. Aí você vai lá trabalhar. Só que aí você tá ali naquele ambiente, as pessoas são super legais e tal. Aí você vê que você faz tudo direitinho, mas você não vende. Que é o que você foi fazer, você foi contratado para vender. Você faz tudo direitinho, atende bem as pessoas, você contribui, você até ajuda na limpeza, você faz tudo, né? Porque você quer caprichar, mas nada de vender. E aí sempre tem aquele colega que faz o trabalho dele muito bem feito, né? Que tá vendendo, e aí de repente você começa até a sentir uma inveja, né, uma comparação, começa a ter até ranço dessa pessoa, né, porque você fala, gente, não é possível, eu faço até imito essa pessoa, eu faço igualzinho e nada, o que será que tá acontecendo comigo? Aí aquela empolgação do início do trabalho vai morrendo, né? Você começa a se arrastar para ir para o trabalho, você vai ficando desmotivado, você vai sentindo que você fala, nossa, gente, será que eu sou tão ruim assim, né? Que eu não. Você vai se sentindo incapaz, vai se sentindo menos, né? Principalmente quando você vai se comparando, de repente você faz uma vendinha aqui, outra vendinha ali, e você vê o seu colega lá, que é aquele que se dá super bem, ele já fez 2, 3, 4, 5, 10, fechou uma venda muito grande e você ali, né? Então você vai se sentindo assim, não é incapaz a palavra. Ai, você começa a ficar muito desanimado. Você fala, gente, será que eu sou tão assim, sabe? Tão inútil, tão, né? E aí você vai se desmotivando, você vai ficando com baixa estima, você vai ficando triste, às vezes até depressivo, né? Porque aquilo não foi do jeito que você queria. E aí começa a ficar ruim os seus dias. Mas eu vim trazer uma boa notícia, que é muito óbvia. Mas assim, você só tá no lugar que tá te preparando. Não é você queria ouvir que você tá no lugar errado, né? Não é que você tá no lugar errado. Você tá no lugar, num ambiente que agora tá te preparando para algo melhor. Então, assim, esse não é o seu dom. O seu dom não é de vendas, né? Aquela pessoa que, nossa, ela tem essa coisa boa, ela articula, ela tá ali, ela tá vivendo o que é para ela, né? Tem a ver com isso. Não significa que ela vai ser só vendedora, mas o dom dela tem a ver com a comunicação, ela tem essa coisa, né? Já sentiu o que o outro quer, ela já fala ali, já sabe quando a pessoa tem vendedor que é assim, parece que fala o que você quer ouvir, parece que ele sente ali, né? Então, você só tá numa área que não é aquela área que é o seu dom.
mas ela tá te preparando, né? Então aí você começa já a se desmotivar e você já aquelas coisas que você fazia bem feito, já você já não faz mais, né? Porque você começa nessa comparação, nessa inveja e já começa as pessoas que você se dava bem, você passa a não se dar mais bem, né? Por conta de tudo isso que tá acontecendo aí com você. Mas é isso. Essa situação tá te preparando. Então, sabe, não desanima não. Se você é a pessoa que tá nessa situação, não desanima não. Porque isso é só o início. E antes de acontecer aquilo que é para você, de você trabalhar naquilo que você tem o dom, que você tem a vocação, você não se conhece ainda, você não sabe. Então essa situação tá te preparando. Ela tá trabalhando a tua autoconfiança, porque ali você fica inseguro, porque você não sabe como vender. Tá trabalhando você confiar em você, tá trabalhando o foco, que é você focar em você, parar de focar no outro, tá trabalhando a tua boa vontade, que mesmo você tendo sido contratado para vender, você não vende tanto, mas você continua sendo educado, você continua sendo uma pessoa que faz outras coisas, não só vende, né? Você contribui para o lugar de outras formas também. Então tá trabalhando várias coisas em você, né? E aí, o que que você vai fazer? Ah, começa na intimidade com Deus mesmo, entendeu? Não é ali, mas é ali que você tá agora. Então vai ser ali que você vai aprender muita coisa pro seu desenvolvimento. Então você precisa ter essa intimidade com Deus e falar: ai meu Deus, eu sei que eu tô aqui. Eu tô fazendo o meu melhor. Continue fazendo o seu melhor. Porque você vai ficando desmotivado, você vai se sentindo tão. Eu ainda não lembrei a palavra. Tão. Não é insignificante. Tão. É como se fosse inútil, né? Nossa, eu sou tão ruim assim que eu não consigo vender. Mas continua fazendo o seu melhor, continua sendo agradável, continua fazendo tudo que você fazia no início, quando você estava ali alegre, no comecinho. Continua, porque tá te preparando, né? E quando a gente faz as coisas bem feitinho, por mais que não flui do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente acha, vai ser de outra forma, né? Pode aparecer alguém que vai te conhecer ali. Nossa, pode acontecer inúmeras coisas e você precisa ter essa intimidade com Deus, você conversar com Deus, falar: ai meu Deus, eu tô aqui, eu tô aberto, eu sei que essa situação, eu sei que esse trabalho não tem muito a ver comigo, mas eu vou fazer o meu melhor e vou descobrir. Porque na hora. Porque pode acontecer de várias formas, sabe? Você descobrir o seu talento, uma pessoa reconhecer. E aí você fazendo bem feito aquilo ali, você não vai ficar lá de repente porque você foi contratado para vender e você não está tendo sucesso com as vendas, né? Mas por você ser um bom funcionário, ser uma pessoa pontual, chega no horário, vai embora, às vezes você precisa ficar um pouquinho mais, você fica. Então você vai ter boas referências desse serviço que você está hoje para o próximo, né? Então já é muita coisa. Então fica tranquilo que vai aparecer algo melhor para você. E aí você vai perceber que quando você estiver trabalhando naquilo que é para você, a sua desenvoltura é muito grande, é fácil, é fluido, porque você está fazendo aquilo que é o seu dom. Então, eu vou falar assim, você não é que você é uma pessoa inútil e fracassada, você se sente um fracassado, né? Quando as coisas não vão do jeito que você imaginou que ia ser. Não é que você é uma pessoa fracassada porque você não é um bom vendedor. É simplesmente porque esse não é o seu dom. Você só tá no lugar, entre aspas, errado. Naquele momento está te preparando para o seu melhor. Então, assim, vale a pena você caprichar pra caramba, continuar ali, que com certeza o melhor vai aparecer para você, porque você é um bom funcionário. Você só não é bom naquilo ali por enquanto, não é aquilo ali para você. De repente até você desenvolve e fique bom, sim. Você vai articulando e tal, e tal, tal. Você vai desenvolver esse feeling para as vendas, né? Mas pode ser que não também, mas você está desenvolvendo outras coisas. E a hora que você estiver trabalhando naquilo ali que tem a ver com você, você vai se sentir tão feliz, sabe? Assim, gente, a gente se compara demais e a gente fica triste, a gente se sente. Eu acabei de falar a palavra e esqueci de novo. Inútil.
Não é inútil. Eu acabei de falar e esqueci. Mas enfim, você fica se sentindo assim. Por quê? Né? Um fracasso, isso. Você fica se sentindo um fracasso porque você tá se comparando, né? E quando você tá na sua área, você fala, meu Deus, eu tô feliz, flui. Vamos supor, você foi feito para trabalhar na área interna, você não foi feito assim mais para lidar com o público. E ali no interno, trabalhando de repente com computadores, sei lá, você fica mais ali, nossa, seu trabalho flui, você faz o que precisa fazer, você se desenvolve bem, né? E tem também a situação que a pessoa, por exemplo, ela acha que o trabalho dela é menos. Tem essa situação também. Ela, por exemplo, ela vende peixe na feira. Ele é o maior e o melhor peixeiro que tem. Ele sabe cortar bem, ele atende muito bem ao público, ele é ótimo. Mas ele quer melhorar, ele é ótimo nisso. Então ele comprou barco, agora ele vai pescar, agora ele faz isso, ele faz aquilo, ele aumentou nesse sentido, ele estudou, ele agora sabe sobre administração, ele sabe sobre isso, sobre aquilo. Só que de repente ele fala assim: ah, essa minha profissão é menos, sabe? Porque ele se compara com um advogado, com um engenheiro. E aí, de repente, ele faz um concurso, vamos supor, e passa. Numa área que não tem nada a ver com ele, vai trabalhar no escritório, que é o oposto da outra pessoa. Ele se torna infeliz. Ele vai murchando, vai murchando, vai murchando, né? E ele percebe que o melhor dele realmente era quando ele estava lá lidando com o público. E isso, esses exemplos que eu estou dando aqui, é para você perceber que não existe profissão menos e profissão mais. Existe aquilo que foi desenhado e projetado para você, que vai ser o lugar onde você vai se desenvolver, onde você vai estar feliz, você vai estar alegre, você vai se sentir realizado e as coisas vão fluir e vão ser muito simples e muito fáceis, porque aí você vai estar vivendo o seu dom, a sua vocação, e você vai ter tanto talento para fazer aquilo que é assim, é muito fácil, né? Igual quando você vê a pessoa vender fácil, é porque tem a ver com o dom dela, né? E o nosso dom é muito vasto dentro daquilo que você sabe fazer. Por exemplo, esse cara que é o peixeiro lá da feira. Ele tem uma comunicação boa, ele sabe fazer o corte muito bem, ele atende muito bem. Então, dentro disso, da questão da feira, tem muita coisa que ele pode fazer dentro disso. Mas só que ele achou que era menos, então ele foi para outra coisa que não tinha nada a ver. E aí ele começou a ficar triste, triste, triste. Vocês compreendem que o que é pra gente deixa a gente em paz, deixa a gente feliz, né? Então não se compare. A comparação mata a nossa alegria de viver, mata a nossa motivação, ela contamina a sua boa vontade, a sua alegria, sabe? Assim, você se sente fracassado porque você se compara com as outras pessoas, você acha que você não tem jeito e não é, é só aquele ponto, naquele ponto ali, não é para você. Tá mexendo com você, vai te trabalhar, mas não é aquilo que você foi feito, né? Então, por isso que não encaixa, porque não é para você essa profissão, né? Esse momento tá te trabalhando, mas não é ali que é para você, né? Aí você fica se sentindo assim. Você não é fracassado. Você só tá ali numa profissão que não combina com você, que não tem a ver com você. Então para com isso, para de ficar triste, porque tem muita gente que é mal resolvido na área de trabalho, né? Que tem a ver também com relacionamento íntimo, né? Às vezes você tá num relacionamento se machucando, se machucando, se machucando, é porque não é aquela pessoa para você. Porque quando é a pessoa para você, nossa, flui, é tudo legal, vocês combinam, vocês conversam, a pessoa te valoriza, a pessoa vai atrás, você não precisa ficar correndo atrás. Então é isso. O que tem a ver, combina e encaixa tão direitinho, né? E o que não tem a ver fica meio deslocado, mas assim, não é um erro, é uma situação que está te preparando para aquilo que é para você. Porque na vida não tem certo e errado. Tem só situações que vão te trabalhar, vão te preparar para sempre para o melhor, porque é melhor para você. E aí você não briga, você aceita, por enquanto eu tô aqui, né? E aí quando você tá feliz, você tá feliz na sua profissão, que é o caso do peixeiro, ele tá ótimo, ele tá feliz, ele é bem sucedido, ele tem sucesso financeiro, ele ganha muito bem, ele tem as coisas dele, só que ele acha que a profissão dele é menos. Então ele quis sair daquilo que é para ele para se meter numa coisa que não é.
ficou triste, ficou frustrado, né? Então a melhor coisa do mundo é a gente ser a gente dentro daquilo que Deus desenhou pra gente ser. Não tem mais nem menos. Tem só você sendo você nas coisas que são pra você. Então chega de se comparar, chega de se machucar, chega de se maltratar, tá bom? É só uma situação, é só um momento. E isso vai se transformar. Então, mantenha a tua boa vontade, mantenha o teu foco. Conversa todo dia com Deus, fala, ai meu Deus, eu tô aberto para uma coisa melhor, que tenha mais a ver comigo. Continua caprichando, continua fazendo o seu melhor, que quando você veja, você já vai estar em outra coisa. E você vai estar tão feliz, você vai lembrar daqueles momentos que você ficava olhando para o vendedor, né? Conseguindo fechar uma venda bacana e você não, e você vai dar risada. Você vai falar assim, nossa, eu tô aqui, hoje eu sou uma pessoa resiliente, eu sou uma pessoa disciplinada, porque eu aprendi lá a ter foco em mim. Então hoje eu não me comparo mais, eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô radiante, eu acordo com vontade de viver, eu acordo com vontade de ir pro meu trabalho, porque hoje eu tô vivendo o meu dom, né? Então é assim. E você vai se conhecendo, e você vai se desenvolvendo. A vida é assim. Você deu o primeiro passo, você tá numa coisa que não tem a ver. E se você tá trabalhando no que tem a ver com você, não se compare. A sua profissão não é menos. É você sendo você. É você vivendo aquilo que Deus desenhou em você e é muito bom. Sabe? Fica feliz se você já encontrou aquilo que é para você, não acha que sua profissão é menos. Seja você que trabalha na área da limpeza, seja você que trabalha ali na feira, é bem sucedido, tem as suas coisas. O crescimento é muito benéfico, a gente tem que sempre sim querer o melhor, querer crescer, querer expandir, né? Investir em outras coisas, mas dentro daquilo que foi feito para você, né? Que você sabe que tem a ver. Ele pode ser o dono da feira, ele pode ser o empreendedor que vai fazer feira em vários bairros, em várias cidades, sei lá, montar uma rede de peixaria, mas tudo dentro daquilo que ele gosta, quer vender, quer trabalhar com peixe, quer estar tá lá no mar, mexer com essas coisas que tem a ver com a pessoa. Então, assim, não fuja de você achando que aquilo que você tem é menos, não. E você que está naquela área, como eu disse, que não tem a ver, é só uma fase. Daqui a pouco você vai se encontrar e você vai saber para aquilo que tem a ver com você, que combina, e você vai se realizar sim, tá? Só não briga. Aceita, faça o seu melhor, continua que daqui a pouco aparece outra oportunidade. As oportunidades aparecem de várias maneiras. Deus ama nos surpreender, né? Deus tem essa coisa assim de sempre fazer mais do que a gente pode imaginar. Isso é tão gostoso, né? A gente é pego de surpresa, a gente fica muito feliz. Então é isso. Não desista e siga, e sempre, sempre, sempre a gente vai ser levado para o nosso melhor. Você fazendo o seu melhor, então ajuda, né? Contribui, é mais fácil, mais prático, e você, quando você vê, você vai estar se sentindo realizado, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado confuso. Mas é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!